Bem, enquanto o mundo assistia Donald Trump fazer seu discurso de 1 hora nas Nações Unidas, se gabando de como a economia dos Estados Unidos da América está forte e de como ele merece um prêmio Nobel da Paz. A verdade é que o presidente estava tentando encobrir um dos maiores desastres que estão acontecendo agora nos Estados Unidos. Como sabemos, a guerra tarifária de Trump dominou a política em 2025, mas agora temos provas concretas de que as tarifas de Trump contra a China oficialmente saíram pela culatra e devastaram o setor mais importante dos Estados Unidos, a agricultura. Aqui as coisas ficam interessantes. Nos últimos 2 anos, a grande mídia afirma que a China tem excesso de capacidade na manufatura, pois inunda o mercado internacional com exportações. Não entendo por que seria ruim consumidores americanos comprarem produtos chineses de qualidade por preços razoáveis. Mas isso a grande mídia não vai contar. Os Estados Unidos têm grande capacidade excedente agrícola, pois mais de 40% das safras precisam ser exportadas. Já que os Estados Unidos produzem muito mais safras internamente do que conseguem consumir, só escute este fazendeiro americano explicar a verdade. 1 em cada 4 fileiras de soja em todos os campos dos Estados Unidos da América precisa ser exportada. A China é a maior importadora de soja, respondendo por 61% do mercado mundial. Veja, os Estados Unidos têm algumas das melhores terras agrícolas do mundo e são conhecidos como o celeiro do mundo. Quase toda a região central dos Estados Unidos possui condições de classe mundial para a produção de produtos agrícolas. Os fazendeiros americanos criaram uma quantidade incrível de riqueza ao longo dos anos negociando com a China. Os empregos agrícolas nos Estados Unidos da América cresceram com a exportação de produtos para a China. Com tantos produtos agrícolas dos Estados Unidos da América exportados, seria de se esperar que o país fosse muito cauteloso com mudanças em um setor tão essencial e frágil como a agricultura. Mas, como já mostrou, a administração Trump não costuma pensar adiante ou considerar efeitos secundários. Trump iniciou uma guerra comercial total contra a China, sem notar as grandes vulnerabilidades das próprias indústrias dos Estados Unidos da América. Donald Trump diz que todos os países dependem dos Estados Unidos da América, mas não podemos ignorar o papel da China no mundo. A China é o principal parceiro comercial de mais de 120 países. Se há um país com opções, é a China. E como resultado, a China simplesmente conseguiu transferir suas compras de soja dos Estados Unidos para alguns de seus aliados mais próximos ao redor do mundo. Ouça novamente este fazendeiro angustiado revelar a verdade. No ano passado, enviamos cerca de 12 bilhões, acho que 14 bilhões de dólares em soja no ano anterior. Após 20 anos, a China não comprou soja nem milho da nova safra deste país. Reduzimos de 12 bilhões para 0. Onde estão? Eles comprando a soja? Brasil? Veja, nós perdemos 42% da nossa participação de mercado na primeira guerra tarifária. Durante a primeira guerra tarifária de Trump, a China passou a comprar soja do Brasil e investiu bilhões em infraestrutura no país. Eles foram para a África e vão fazer agricultura comercial lá. Desde que saímos com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, eles expandiram o programa Cinturão e Rota para a África. Então, basicamente, perdemos a fatia de mercado chinesa. O impressionante é como a China conseguiu, com facilidade, mudar imediatamente para muitos outros países para suprir suas necessidades de soja e produtos essenciais. O governo brasileiro se aproximou muito mais da China nos últimos 2 anos. Outro exemplo do desastre da guerra comercial de Trump é visto na indústria do café. No começo do ano, Trump proibiu 183 exportadores brasileiros de vender café aos Estados Unidos da América. Adivinha o que a China fez? Eles receberam os 183 exportadores brasileiros de café no mercado chinês, que é o que mais cresce no mundo. Foi exatamente isso que o fazendeiro americano admitiu. Quando os Estados Unidos fecham a porta, a China abre outra porta para países como o Brasil e continentes como a África. 2 lugares onde a China investiu bilhões de dólares através da iniciativa do Cinturão e Rota, que foi especificamente criada para esse exato propósito, facilitar e expandir ainda mais o comércio global. Mas espere, nossa história piora, pois o setor agrícola é só a ponta do iceberg dos muitos problemas da economia fracassada de Donald Trump. Vou explicar tudo e o motivo. A China está na maior vantagem. Mas primeiro, muitos desses fazendeiros americanos estão se endividando. Agora, chegamos à pior parte dessa aprovação. O governo dos Estados Unidos nunca aprende com seus erros. Não é a primeira vez que fazendeiros americanos se veem em meio a uma guerra comercial com a China.
Veja este artigo do New York Times de 2019 que admite que o governo Trump precisou dar mais de 16 bilhões de dólares em ajuda aos fazendeiros americanos. Assim, as fazendas americanas poderiam sobreviver à queda de curto prazo causada pela perda da fatia do mercado chinês de soja e milho. O que torna essa história ainda mais surpreendente é quando consideramos que a maioria dos fazendeiros americanos é registrada. Republicanos que apoiaram a reeleição de Trump e acreditaram em seu lema de tornar a América grande novamente. Mas agora, esses mesmos fazendeiros americanos que apoiaram e votaram em Trump estão sofrendo como peões em sua guerra comercial fracassada, que só está transferindo mais poder para a China. Veja, a China não é apenas um parceiro comercial comum. Para a maioria do mundo, a China é o parceiro comercial mais importante e uma razão vital pela qual indústrias inteiras existem. A China, com 1,4 bilhão de habitantes, é o maior consumidor mundial da maioria dos produtos agrícolas. Mas quando se trata de soja, a disparidade é ainda mais extrema, com a China respondendo por impressionantes 54% de toda a demanda mundial. Isso quer dizer que, mesmo se os agricultores americanos tivessem 100% do mercado mundial, sem contar a China, ainda assim não compensariam a perda da demanda chinesa. Por isso, a China pode colapsar a indústria agrícola americana de repente. Claro, o governo dos Estados Unidos da América nunca poderia deixar a indústria agrícola fracassar. Então, preste atenção nos próximos meses, pois o governo dos Estados Unidos da América, sem dúvida, terá que intervir e fornecer outro pacote de ajuda de bilhões de dólares para manter essas fazendas funcionando. Isso significa bilhões a mais em gastos do governo, somados aos já existentes 37 trilhões de dólares da dívida nacional. A administração Trump só aumentou? Essa situação exata me lembra da tese principal deste canal. O mundo ganha quando os Estados Unidos da América e a China trabalham juntos. A China tem a maior demanda por soja do mundo e os Estados Unidos possuem uma das agriculturas mais produtivas do mundo, produzindo 40% a mais do que consomem. Isso poderia ser, e no passado já foi, uma área perfeita de cooperação entre os dois países. Porém, ao invés dessa cooperação garantida, Donald Trump optou por uma política que, na verdade, nem prejudica a China. Lembra do trecho que citei sobre o fazendeiro americano, que logo percebeu o investimento da China no Brasil e na África? Neste momento, a China está construindo uma ferrovia transcontinental de bilhões de dólares, que vai da costa brasileira, atravessando o centro da América do Sul e ligando ao porto de Shanxi, no Peru. Enquanto os Estados Unidos estão impondo tarifas e sanções a países ao redor do mundo, a China está fazendo o que sabe fazer de melhor, desenvolvendo projetos, fornecendo ativos a países em desenvolvimento para impulsionar o comércio global e criar parcerias vantajosas para todos. Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre os Estados Unidos, mas essa guerra comercial agora está arruinando muitas das melhores empresas americanas. Vamos analisar a John Deere, uma das ações de valor mais conhecidas dos Estados Unidos da América, que subiu mais de 112% em 5 anos. Agora, a empresa vive um momento decisivo, pois a demanda cai enquanto os investimentos aumentam, prejudicando no pior momento. A empresa estima que o impacto total das tarifas ao longo do ano resultará em perdas de quase 600 milhões de dólares. Outra grande empresa americana de fabricação de veículos pesados, a Caterpillar, também deve perder 15 bilhões de dólares como resultado dessas tarifas. O mais triste é que essas perdas ocorrem mesmo após empresas prometerem investir milhões na manufatura dos Estados Unidos da América, setor que Donald Trump prometeu apoiar na campanha. Mas sua guerra comercial contraditória tornou cada insumo para essa manufatura mais caro, destruindo qualquer tentativa de alcançar o objetivo de Trump de realmente trazer de volta os empregos industriais para os Estados Unidos. Mas, como eu disse no começo deste vídeo, a guerra comercial de Trump está afetando todas as facetas da economia dos Estados Unidos, inclusive o único setor em que o país está desesperado para manter sua posição de liderança. Esse, claro, é o setor de semicondutores. A NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, avaliada em mais de 4 trilhões de dólares e é a estrela brilhante da economia e do mercado de ações dos Estados Unidos. As ações já subiram 43% este ano, mas como muitas indústrias, a NVIDIA foi pega bem no meio dessa terrível guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Por meses, o Chief Executive Officer da NVIDIA, Jensen Huang, tem feito campanha para que o governo Trump permita que a empresa mais valiosa dos Estados Unidos tenha a oportunidade de vender seus microchips para a China. A participação de mercado na China vale incríveis 15 bilhões de dólares para a NVIDIA. Trump finalmente concordou. O que surpreendeu a todos foi a China proibir empresas locais de comprarem microchips americanos.
Decepcionando profundamente Jensen Huang e todos os acionistas da NVIDIA, só no primeiro trimestre, a NVIDIA relatou que as restrições lhe custaram cerca de 7 bilhões de dólares em encargos por vendas não realizadas e perda de receita. Mas enquanto olhamos para esses problemas em larga escala que afetam os produtores dos Estados Unidos da América, vamos reservar um momento para considerar as maiores vítimas dessa guerra comercial. Americanos comuns pagando o preço da política comercial deste governo, já que a maioria das tarifas é repassada diretamente para o consumidor americano. Veja este gráfico com as expectativas de renda das famílias americanas para os próximos 1 a 2 anos. Ela chegou ao menor nível, com a confiança do consumidor americano caindo para 41%. A maioria dos americanos está totalmente pessimista sobre a economia, com razão. Os Estados Unidos estão atualmente passando por uma crise no custo de vida, com todas as despesas diárias aumentando drasticamente em comparação com os preços de apenas 5 anos atrás. Casas subiram 51% gasolina, 55% e café, 97%. E nem me fale dos ovos, que dispararam incríveis 170%. Nos Estados Unidos, as pessoas são pressionadas diariamente em quase todos os aspectos da vida. Reduzir o custo de vida foi uma das principais promessas de Donald Trump, mas até 2025, os eleitores só viram piora nas condições. Sem surpresa, isso resultou em grande queda no apoio ao governo Trump. Pesquisa da YouGov mostra que a aprovação de Donald Trump caiu 17 pontos, atingindo o menor nível já registrado, com apenas 39% de aprovação. Para bater esse recorde, ele precisou superar sua aprovação de 2017 no primeiro mandato. Um colapso desse tipo, apenas 9 meses após o início de uma administração, é algo sem precedentes. Essas tarifas devastaram as exportações dos agricultores, derrubaram o mercado de trabalho, aumentaram a inflação, sufocaram o crescimento e elevaram os preços para os consumidores. Apesar desses números catastróficos, o governo Trump não dá sinais de recuar desse caminho desastroso. Francamente, Donald Trump parece não se importar. O real custo das tarifas vai além das perdas financeiras imediatas. Refere-se à erosão prolongada da confiança entre os Estados Unidos e parceiros comerciais globais. O próprio enfraquecimento das indústrias que sustentam a economia americana e a desilusão daqueles que foram prometidos um futuro melhor. Esta guerra comercial mostrou como países como a China podem se adaptar rapidamente às mudanças, enquanto os Estados Unidos patinam em suas próprias crises auto-infligidas. A questão agora é se os Estados Unidos podem se corrigir antes que o problema piore e seja irreversível. À medida que, dia após dia, as alianças dos Estados Unidos enfraquecem, a economia piora e o dólar cai, a economia americana e o país, como conhecemos, estão caminhando para uma grande crise.